Olá, bem-vindos a mais um episódio do Gente que Pode. Eu sou Juliana Goulardin, estou aqui junto com as minhas companheiras, a Heloíse Guion e a Vânia Ferreira. Hoje a gente vai falar de vários assuntos. A gente trouxe uma pessoa muito especial com um currículo enorme. Eu vou ler um pedacinho dele aqui para vocês. A Vanessa Giovana Vasques é bióloga, acompanhante terapêutica, especialista em gestão, mestre em ciências pela Unifesp, doutoranda no programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências da saúde pela Unifesp e vai complementar muito a sua autoapresentação para a gente agora. Olá, pessoal. Eu também sou líder da comunidade brasileira de XLH. Eu represento o Brasil através do Instituto Vidas Raras na XLH Aliança Internacional e também faço parte da equipe de organização, né? XLH, hipofosfatemia ligada ao X, então é uma condição aí global, no qual eu também tenho e também pesquiso no doutorado com qualidade de vida na América Latina. Eu também sou autora de alguns livros e outros eu sou coordenadora para ajudar os raros nessa conscientização e principalmente sobre XLH. E também, ano passado, eu tive a honra de estar fazendo um doutorado sanduíche na Argentina, aí pesquisando não necessariamente a minha temática, mas outra que também eu gosto bastante, que é a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior. E é isso, mas eu acho que, acima de tudo, eu sou uma pessoa rara, que gosta de dançar, que para quem tem várias questões ósseas como eu, para a maioria da lente do mundo, isso não é possível e é possível. Apaixonada por animais, crianças e a natureza, porque eu acho que a gente vive num mundo que às vezes é muito sobre passar currículos e não sobre falar quem nós somos e os nossos valores, né? Porque um dia o trabalho se vai e é a nossa essência, né, que vai ficar, quem nós somos como pessoas e valores e o que gostamos e o que estamos fazendo para transformar esse mundo que a gente vive. Muito prazer e obrigada pela oportunidade, pelo convite. Que prospere muito e que vocês tenham voos muito altos. Obrigada. Muito obrigada. O prazer é todo nosso de ter você aqui conosco hoje. É um privilégio sempre a gente poder dar esse lugar a quem ele pertence mesmo. E aproveitando, então, né, toda essa apresentação, não só de currículo, mas de vida, de essência, como você colocou, apresenta para a gente um pouquinho desse cenário das doenças raras no Brasil hoje, além das questões, né, de contextualização em si, que eu sei que você vai trazer, mas a sua visão, a sua experiência nesse cenário. Ok, João. Então, é importante a gente conceituar como nomenclatura, né? Então, o Ministério da Saúde, ele adota a nomenclatura da Organização Mundial da Saúde, que fala que uma pessoa rara é uma dentro de 2.000 indivíduos ou 65 dentro de um grupo maior de 100 mil indivíduos. Existem catalogadas hoje uma estimativa de 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras e até dentro da própria condição, a própria vivência daquele grupo. As pessoas entre si são muito diferentes por conta do grau aí de cada um. E aí, para a gente colocar um panorama maior, quando a gente fala, então, no mundo, tem de 300 a 400 milhões de pessoas com alguma condição rara. No Brasil, esse número de estimativas é de 13 a 15 milhões. E também, quando a gente vai falar maior, isso, pessoas com deficiência no mundo são 15%, e os raros estão dentro dessa minoria, que é 8%. E eu queria também falar que 80% delas são de origem genética e hereditária, e nem sempre quando é genética é também hereditária, mas a maioria das vezes sim. E os outros 20% é autoimune, ambientais e tudo mais. A maioria vai se manifestar na infância, até 70%, e uma das principais barreiras ainda é a falta de formação. Né? E aí depois a gente vai aprimorar nosso diálogo, e aí vou trazer para vocês muitas das barreiras dos raros. E para o cenário, eu sou otimista numa perspectiva, porque desde 2014 a gente tem uma portaria no Brasil, que é o 99, né, que implementa, então, no SUS, a atenção integrada às pessoas com doenças raras, né?
E também a triagem neonatal, que é o teste do pezinho ampliado, que foi recentemente, né, aprovado. Estão passando aí de 6 para um grupo de 53, 56 doenças. Mas tem muitas outras que ainda não estão contempladas no teste do pezinho ampliado, como é o próprio XLH. E é isso, e as outras coisas eu vou falando depois. Claro. Pode falar. Então, Vanessa, a gente sabe que a assistência em saúde aos raros no Brasil, eu acho que grande parte do mundo, mas no Brasil ainda a gente tem uma deficiência muito grande, né? Eu acho que principalmente para os raros que são diagnosticados depois. Tem esses testes que a gente faz quando nasce ou ainda no útero, mas esses que vêm com doenças graves e raras já na vida adulta, por exemplo, a gente tem uma deficiência muito grande de assistência à saúde dessas pessoas. Vindo de você, o seu conhecimento, a sua experiência, que conselho que você daria ou o que você acha que ainda falta para a gente melhorar nesse aspecto? Muito boa pergunta. Quando a gente fala da assistência, como eu comentei anteriormente, a gente tem a portaria, mas a gente tem ainda poucos centros de referência de doenças raras e eu fiz uma lista aqui enorme de desafios e quando eu dou palestra sobre a temática eu trago mais ou menos sempre 10 desafios. Então, nisso que você falou, a primeira é o diagnóstico, né? Então, tá lá no teste do pezinho, mas falta um monte que não tá. Exatamente. E aí, quando a gente está falando de diagnóstico tardio, isso vai, consequentemente, ter uma questão de uma sequela permanente no forma de deficiência e, às vezes, deficiências múltiplas, que depois vai acarretar em um monte de outras coisas. Para a gente ter uma ideia, a média de diagnóstico que a OMS fala é de 7 anos para uma pessoa obter um diagnóstico correto. É muito tempo, né? Muito tempo. E eles passam, às vezes, 10 especialidades médicas diferentes, com tratamentos equivocados. Quando a mulher é autoimune, ela desenvolveu no decorrer da vida e a pessoa não nasceu, ela é muitas vezes falada que ela desenvolveu aquilo por uma coisa psicológica, porque ainda tem esse tabu, né? E a dor e a fadiga crônica é algo muito presente na vida dos raros, e a dor também é uma condição invisível, né? Apesar de ser o 5º sinal vital, é uma coisa que é muito, muito complicado. E quando a gente está falando de tratamento medicamentoso, 5% apenas das condições raras tem tratamento medicamentoso, que é os MABs, que a gente conhece, que é um medicamento biológico de alto custo, com muito difícil acesso no país, normalmente com judicialização, e os outros 95% ficam pautados em cuidados paliativos para melhorar, né, a questão de mobilidade, de como ter uma existência com mais qualidade. Perfeito. E me fala uma coisa, Vanessa, como você acha que a gente pode promover educação em saúde de uma forma integral, de uma maneira inclusiva, interdisciplinar, onde a gente foca o cuidado centrado na pessoa, então, um cuidado biopsicossocial e não nesse modelo biomédico que a gente está tão acostumado, onde o centro é a doença, a deficiência, a condição de saúde da pessoa. Só complementando a última que eu esqueci de falar, que é um dado muito importante. No Brasil, a gente tem 350 médicos geneticistas. Apenas. Só isso. Para o tamanho do Brasil e o mais de tamanho 200, desse universo. Com mais de 200 milhões de habitantes que a gente tem no nosso país continental. Meu Deus. E aí, quando essa pessoa está na fila do SUS, ela, às vezes, leva 10 anos para passar no geneticista. Né? Eu ia até comentar isso, porque se nós temos 350, provavelmente a maioria deles nem está no SUS. privado, Exatamente. Né? Então, quando eu estava na Argentina, eu estava muito nessa questão dos estudos críticos da deficiência. Todo mundo que quer saber de deficiência tem que se aproximar do modelo crítico da deficiência, dos modelos sociais e do modelo social da deficiência, para entender todo o contexto histórico. E aí ela traz um termo, uma autora, que fala que a burocracia é uma violência. É uma violência invisível. Isso, né? Porque ela torna o acesso muito mais difícil. Só que a burocracia só existe para o pobre. Não existe para o rico, porque o rico faz uma procuração para o advogado. Mas para o pobre ter acesso às políticas públicas... Então ele paga diretamente o serviço e não tem burocracia. Isso, mas quem não tem condição
né? A gente Vai pra depois vai frente. falar dessa questão de educação lá na frente, é muito surreal, né? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Como ter essa questão de um cuidado de saúde mais humanizado, a gente vive ainda no modelo muito biomédico, e nós da saúde, as 4 aqui, né? A gente... Eu sou bióloga, vocês fisioterapeutas futuras, mas toda a saúde, tá? Ela bebe do modelo biomédico. Uhum. Ainda, né? Por Ainda mais bebe. que a gente já tenha tanto tempo de publicação da CIF, dessa tentativa de modelo biopsicossocial, Sim. a gente ainda bebe muito dessa fonte, bebe. né? E a organização do sistema de saúde também é médico centrado ainda. A porta de Muito. entrada é o especialista, ao invés de ser o generalista, ou a gente ter outras portas abertas como primeira entrada. É muito complicado. Não tem É uma... estrutural, né? Isso, não tem uma... É uma hierarquia, né? Não é uma horizontalidade. É muito complicado, principalmente, assim, é por isso. Então, aqui entra muito bem a questão do cuidado integral, do cuidado interdisciplinar e do cuidado centrado na pessoa. Uhum. Então, é como se a gente tivesse aqui, a Maia fosse a paciente, fazer uma analogia, que eu adoro coisas lúdicas, porque eu trabalho também com crianças. Tem que estar presente. A pessoa, eu nem gosto de falar o termo paciente, porque o paciente vem de passivo, aquele que não escolhe. E é muito de um modelo biomédico. Então, eu falo a pessoa com. Então, a pessoa tem que estar integrada, né? Nos modelos do SUS, se por exemplo, no SER, a equipe interdisciplinar conversa, mas quando você vai para o modelo privado, outros modelos, não existe isso, não existe essa interlocução entre os pacientes e entre os profissionais de saúde de como ser esse cuidado mais humanizado, né? De uma forma que eles participem. Então, o tratamento é hierárquico, né? Vem o médico, ele fala o que é melhor, e quantas vezes os pacientes não vão tirar dúvidas com vocês do que eles têm? Uhum. Sim. Porque o médico falou grego e ele não entendeu o que está acontecendo com ele, né? Então, eu acho que isso é o ponto principal. E a gente, como pessoa com deficiência, a gente luta pelo nada sobre nós sem nós. Mas a verdade é que o mundo continua no tudo sobre nós sem nós. A nossa voz nunca é ouvida. E eu faço parte de uma grandíssima minoria que teve acesso à educação, que tem muito conhecimento e até técnico, mas a maioria não é assim. Uhum. A maioria patina, a maioria está perdida. E eu te falo, quando uma pessoa, que eu sou acompanhante terapêutica também, mas quando uma pessoa tem profissionais que não conversam entre si, no final das contas, quem que você acha que vai decidir? O médico. Não necessariamente, é a pessoa. Sim, sim. Se ela passou no ortopedista, falando de XRH. Ah, você está falando do acompanhamento completo, né? E É. aí a pessoa começa a comparar as Isso, atitudes, não é nem né, a isso. conduta, a evidência, é comparar Isso. a atitude das pessoas, né? Porque o médico deu um remédio, o outro deu outro. Aí a pessoa vai para Entendi. casa, eles não falaram entre si, ela não falou o histórico, porque ela tem uma baixa instrução, ou ele tem uma baixa instrução. Ela foi para casa, ou ele foi para casa. Vai tomar o quê? Toma tudo, acontece o quê? Sabe? Porque existe interação medicamentosa, somente num quadro de dor crônica. E É um isso, risco. Vanessa, quando não se dão nenhuma opção de medicamento, né? Então, se Quando sabe se que anula aquela a dor. pessoa tem um diagnóstico de uma doença rara, eu não vou me comprometer. Aí a pessoa A volta para negligência. casa sem nenhum E tipo fora a de contextualização, assistência. como ela trouxe a dor, né? E a gente tem muito aquilo, tem dor, não se mexe. Então, tem dor, não pode pegar peso. Tem dor, não pode agachar, tá? Como é que você vai no banheiro se Para você de não mentir. agachar, né? E olha o que você tá gerando na cabeça da pessoa do não pode, não pode, não pode. E o que ela faz com aquela instrução que está sendo E recebida, como né? a gente tem dificuldade de lidar com aquilo que o paciente, que a pessoa tem, mas que é invisível, né? Seja uma deficiência invisível, Que seja é um relato a dor. subjetivo, Então, né? assim, como a gente ainda negligencia a sociedade muito, mas nós profissionais de saúde acho que é ainda mais grave o fato da gente negligenciar o que não é visível, né? O que não é palpável. Que não é medido, né? Nem tudo é medido, Nem tudo né? é Nem medido. tudo Nem tudo é medido. Por isso que a voz
é tão importante, né? E até quando a gente vai fazer a pesquisa, se vocês forem reparar, o modelo de pesquisa é totalmente hegemônico biomédico. Poucas vezes a gente vê a voz como potencial e como algo importante de ser ouvido, de ser escutado e de ser considerado, né? Normalmente é anulado e negligenciado, e aí a gente entra num patamar muito perigoso, que é o poder. Que é a diferença do quanti e do qualitativo, né? O Isso, na quantitativo, ele é pesquisa. mais valorizado do que o Total. qualitativo, Porque só é que mensurável, tem medida. Só que essas informações super preciosas que você está falando, que vem do relato, da análise de um discurso, né? E de vários discursos em conjunto. Isso é mais trabalhoso e é muito mais rico do ponto de vista social. Sim, porque aí você consegue Ele ver as precisa camadas, intersecção. complementar, né? Complementar. E a gente precisa até repensar isso na própria Porque, na verdade, quando uma ciência. pessoa tem um diagnóstico, sei lá, qualquer diagnóstico, não importa. Tem um protocolo, não é isso? Uhum. Vamos seguir o protocolo. Não é isso? Faz isso, isso, isso. Tristemente é isso. Não é? Mas, peraí. Né? E nem todo mundo se encaixa no protocolo. A equidade e a adequação tem que estar junto com o profissional e conversando com aquele paciente. Porque muitas vezes na físio... Gente, não é que eu não estou contando a minha história pessoal de vida, que o foco não é esse. Mas eu já reaprendi a andar 18 vezes. Fiz muitas cirurgias na minha vida. Eu sei esse processo como ninguém. Muito mais que, com todo respeito, muitos físicos. Sim, com certeza. Sim. Então, eu sei o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer hoje, porque eu já estou nessa caminhada há muito tempo. Então, acho que o mais importante, por exemplo, quando uma pessoa vai chegar na físio, não é o que o médico prescreveu, porque não sabe nada. É o que você vai falar, mas é com aquela conversa, assim, com a pessoa. Olha, o que você deseja? Tipo, eu já tive uma físio e ela falava assim pra mim, as pessoas estão preocupadas com você voltar só a marchar, mas, na verdade, o que você quer de verdade é voltar a dançar. Uhum. Você entende que muda Totalmente. como que vai tratar essa função? Sim. E o engajamento, porque você muda a motivação. E as da pessoas pessoa. acham que eu danço assim a noite inteira. Não, gente. Eu tenho dor crônica numa noite, às vezes eu vou dançar 5 músicas, cada música tem 3 minutos, eu vou ter que pausar e vou descansar muito. Mas o bem-estar emocional e de saúde mental que eu Não tenho, tem preço. né, e a troca social é sobre isso, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, sabe? Uhum. O meu próprio médico, que é ortopedista, que é um pai para mim, ele fala, olha, eu não tô preocupada se você vai se quebrar, porque eu posso, por conta da condição que eu tenho. Eu quero que você viva. A sua alegria quando dança é surreal. É maior do que qualquer coisa. Mas se ele fosse um médico nos enquadros, Sim. ele ia falar, não faz isso, não pode. É sempre não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí a gente limita cada vez mais a existência humana. A gente tem falado muito ao longo dessa temporada sobre valorizar as capacidades, né? E respeitar os limites. E não fazer o contrário, né? Valorizar os limites e diminuir as capacidades, né? Então, assim... a importância, de fato, dos profissionais entenderem a capacidade de valorizar, ajudar aquela pessoa a chegar no seu melhor potencial mesmo. Que Einstein me perdoe, mas eu acho que essa frase é dele. Se você medir a capacidade, eu falo isso em palestra, se a gente medir a capacidade de um peixe subir em uma árvore, ele vai passar a vida inteira achando que ele é um inútil. Uhum. Mas se você pôr ele na habilidade que ele tem, que é nadador, ele é um gênio. Exatamente. Uhum. É sobre isso. Exatamente. A gente focar na potencialidade, nas habilidades que cada um tem, porque todos nós temos. Todos temos. Vanessa, conta pra gente agora um pouco, você falou, né, da sua condição, mas explica para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo o que é o XLH, quais são os cuidados em saúde e os desafios que essa população tem. Tá bom, Ju. XLH é uma sigla em inglês abreviada, então significa hipofosfatemia ligada ao X, ao cromossomo X. Então, hipo, né, baixo fosfato no sangue e nos ossos. Então, por conta de uma mutação, as pessoas com XLH vão estar aí eliminando o fosfato e o fósforo pela urina, que é uma molécula essencial para o funcionamento
saudável do organismo. E aí todo mundo fala assim, fósforo, porque o fósforo, né, ninguém entende muito, assim, conhecem mais o que cálcio, né? Mas o cálcio, ele está envolvido até na transmissão de energia, né, na contração muscular, na formação de ossos, dentes e músculos saudáveis. Então, quando isso está em baixo nível, as crianças, conforme vão andando, né, por conta da sobrecarga dos membros, da estrutura do tronco, né, vai ficando arqueada a perna, vai ficando como se fosse em forma de alicate. Então, a deformidade genu-varo que a gente fala. Isso na infância, tá? Então, como eu trabalho com as crianças, então, como que a gente se identifica? Porque é importante o lúdico para a criança, por isso que é importante nada sobre nós sem nós. Como que... E a literatura, às vezes, traz assim... andam como pato, gente. Né? Ou fazem desenho de uma pessoa com um fenótipo com a perna reta. Não é o caso, né? Então, o pinguim, ele é a coisa mais linda do mundo. Tem pinguins dançarinos, né? E o pinguim anda de uma forma linda, que é para lá e para cá. Não é? Então, ensinar o pertencimento... Já estou até pulando aqui. Mas ensinar o pertencimento às crianças de que os típicos vão apontar e fazer bullying. Falar, olha, você anda... Nananana. Eu falo, não, vocês têm que ter orgulho de falar que eu sou um XLH e que eu ando como pinguim. Pinguim é a coisa mais linda do mundo. Né? E, então, a gente tem esse andar que é muito característico, porque é importante, como eu estou aqui nesse espaço, falar das características principais, porque você que está assistindo pode um dia olhar uma pessoa, uma criança, até um adulto com a perna genu-varo, com a perna assim, você fala, nossa, e tem dor. Talvez tenha XLH e não sabe, porque a gente tem diagnóstico tardio de 56, de 40 anos. O meu foi com 4, mas eu só iniciei o tratamento com 7. As sequelas, acho que eu já falei, então também nos enquadramos na maioria das vezes como uma deficiência física, mobilidade reduzida, por conta dessas deformidades que depois vão começar, como é progressiva e crônica, vai atingir a coluna. Então, a gente passa por múltiplas cirurgias ao decorrer da nossa vida, abscessos dentários. A dor crônica no XLH é uma coisa muito forte e por conta da dor, muitas vezes vai gerar um quadro de ansiedade e depressão, porque é o ciclo da dor, né? Ao final, a gente vai chegar nisso. Ela é genética e hereditária. Então, por exemplo, o meu caso, eu sou uma mutação espontânea, então não tem ninguém na minha família. Eu sou o primeiro caso que ocorre até 30% dos casos. E os outros são hereditários. Então, por exemplo, eu como mulher, se tivesse um filho, eu posso passar, como é ligado ao X, eu passo com 50% de chance para ambos os sexos. O homem, como tem X e Y, então somente as meninas nascem e os meninos não. Então, obviamente, por isso também, vai ter muito mais mulheres com XLH do que homens, assim. A inclusão das pessoas com XLH é muito desafiante, porque se você olhar para mim aqui, você não vai falar que eu sou PCD. Se você me olhar minha pele, você não vai falar que eu sou uma pessoa com deficiência. Nem quando eu estou dançando de 3 minutos. Talvez você vai desconfiar quando eu estou mancando. Mas a minha dor é invisível, ela é incapacitante muitas vezes e a minha fadiga. Tomo remédios para a dor crônica todos os dias da minha vida. E as pessoas, a sociedade, ela acha que quem tem dor não pode sorrir. E uma coisa não anula a outra. Eu posso dançar por 3 minutos, mas eu não aguento ficar numa fila de 1 hora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? As pessoas curtem quadrados, curtem caixinhas, né? E eu brinco que ser uma rara viver na contramão dos enquadres que as pessoas querem que a gente viva. E eu tenho refletido muito por que a gente vive numa sociedade capacitista. Porque aqui é ao vivo, né? Mas eu até teria um amigo PC especialistíssimo em capacitismo. Tudo que eu sei eu devo a ele, que é o Antônio Silva, que é um jornalista. E ele tem uma frase que ele fala assim: todos nós somos pessoas capacitistas em desconstrução. Porque o capacitismo, nós crescemos nisso, nós fomos ensinados a isso. Então, todos nós, até eu, vocês... Sim. Temos um pouco de capacitismo. Então, abaixa a TV, tá surdo. Tá do seu lado, tá cego.
várias piadas, e isso é normalizado na nossa sociedade, É o verdade. que já não é tanto como acontece hoje com a causa, né, do movimento preto, etc. É repudiável, né? É crime. Aham, A gente sim. ainda não é crime, né? É piadinha, né? E eu tenho refletido muito dessa questão do capacitismo, porque, vamos pensar juntas, ninguém se torna negro, né? Não, nasce, né? Você tá querendo dizer isso. Ninguém se torna negro. Ninguém se torna gay, né? Só apenas se revela. Mas pessoa com deficiência, toda pessoa sem deficiência, Pode se tornar uma pessoa com deficiência. É verdade. Então, é sobre espelho, é sobre uma negação, é sobre um medo de eu ser assim amanhã. É verdade. Então, o ódio, por isso, né, que a gente vê isso no homofóbico. Na verdade, tem várias questões numa pessoa homofóbica, né? Ela tem umas tendências. Então, ela repele, odeia. Então, por isso que nós somos o grupo minoritário menos vistos. E até dos movimentos que a gente tem de minorias hoje grandes, na própria causa dos negros, dos homos, eles não incluem as pessoas com É deficiência. verdade. Nós somos excluídos novamente. Verdade. Então, por isso que a gente precisa desses espaços e falar cada vez mais disso. E é isso. Essa questão que você falou da dor, né? A dor é invisível. Então, achar que uma pessoa que sente dor não pode sorrir, tem que viver moribundo. Me fez até ter um déjà vu aqui. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa um determinado tempo. Eu era nova ainda, né? E depois de um tempo eu fiz amizade com uma pessoa que olhou pra mim e falou assim: caramba, fiquei sabendo que você tem um filho com deficiência. Aí eu falei: tenho. Nossa, mas não parece. Aí eu falei: ué, mas tem como parecer? Aí ela falou assim: é porque você tá sempre sorrindo. Então, olha só, né? O capacitismo das pessoas acharem que porque você é uma pessoa com deficiência, ou porque você tem uma deficiência invisível, ou porque você tem um familiar com deficiência ali, você tem que estar triste, você tem que estar, ai, meu Deus. E a sociedade precisa se conscientizar mais disso. Nunca é o fim. É sempre por conta visto de como um diagnóstico. fardo, né? E- Algo a ser melhorado. Exatamente. Algo a ser Consertar. superado. Ora, se eu consigo fazer o que uma pessoa sem deficiência está fazendo, eu sou uma heroína. É isso. Se eu não consigo, coitado. Coitadinha. Como que você consegue sorrir assim, né? Você entende? Então, puxa, é tão sutil, mas ele é tão recorrente. Eu brinco que Sim, o capacitismo, todos os dias eu tenho uma história de capacitismo para contar. exatamente. Principalmente pelo lugar que eu ocupo, né? Exatamente. Sim. Então, você Quanto apanha mais bastante. visibilidade, mais críticas e mais, enfim, pessoas apontando coisas, né? Tanto te aplaudindo, mas você também vai ser Haters, opa. bastante, né? Eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso e eu queria perguntar para você mesmo, assim, você está colocando muitas barreiras, né, para essa inclusão, para o que a gente vivencia, o capacitismo, o preconceito, as questões atitudinais que são muito importantes, são mais importantes do que as físicas, né? O que você traz, assim, de reflexão, de tudo que você já pesquisou e vivenciou? Como é que a gente pode melhorar? Porque a gente já está aqui, né? O problema está dado, está colocado. Eu acho que a gente tem que começar a fazer essas reflexões de como a gente melhora como sociedade, quais são as ferramentas, quais são os passos, as estratégias. Educação, né? Já dizia Freire. É a base. Resume tudo, né? É a base, né? É educação. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, de uma experiência que foi feita na Rússia, né? Porque, assim, o capacitismo está na sociedade, mas o capacitismo começa na família. Uhum. Até a década de Dentro de 70, as casa. pessoas com deficiência ficavam trancadas dentro de casa ou eram internadas. Porque a luta da pessoa com deficiência, ela vem muito junto, assim, com a luta antimanicomial da década de 70. Então, poxa, a gente não tá mais assim. Em sua maioria. Ou não. Mas muitos continuam dentro de casa. Uhum. Porque se estão numa cadeira de roda, não conseguem chegar na esquina. Muitos ainda estão muito isolados. E esse experimento, né, eles colocam lá, pedem para as crianças.
dos 2 a mais ou menos aos 5 anos, licença, Toda. tem aqui, né, uma criança com Down, e o outro lugar tem aqui um monte de brinquedos sem uma criança. As crianças de 3 a mais ou menos 5 anos, quando olha e abre as cortinas, ela tá sozinha, adivinha onde ela escolhe? De 3 a 5, aonde tem outra criança. Isso. Independente de... Depois dos 7 anos, vai aonde? Vai pro outro lado? Não escolhe. O Down, ficar com a criança que tem Down. Vai pro lado dos brinquedos? Vai. Por quê? Quem ensinou? Família, né? O contexto, a família que ela Criação, vive, a história, né, que ela viveu. É real isso. É real. Então, se já começou no berço, aí depois vai começar na escola. E a escola é a porta para o mundo, não é? Uhum. A gente vê muito isso no dia a dia. Não é? Então, e assim, com todo respeito, né? Sim, Vocês são mães, eu não sou mãe de pet. Mas as mães também precisam tomar muito cuidado com a questão da superproteção, Sim. né? Da bolha. Porque a superproteção também é uma questão de um capacitismo velado. E isso é muito tabu também, porque não é falado. Porque muitas vezes elas encaram isso como um enfrentamento, querem tornar os filhos a alcançar um padrão que é surreal para aquela vivência. Então, por exemplo, é como se eu fosse submetida a várias cirurgias para parar de mancar. Ou fisioterapias focadas para eu parar de mancar. Gente, isso faz parte da minha condição. É querer me enquadrar no conceito de corpo-normatividade e não no corpo diverso na qual eu tenho. Então, é perguntar se de que forma essa pessoa pode ter uma vivência do jeito que ela é, e que é colorido, que é diverso e que é rico. Uhum. Né? Então, essa sensibilização que a educação tem que vir muito de base. Né? Eu acho que a gente está aqui porque a gente tem vivências. Sim. Mas se a gente não tivesse vivências, a gente estaria aqui? Talvez não. Estaria em outro lugar, né? Porque a gente não Contexto vai enxerga aquilo que a mediando. gente não vive, né? Mas assim, a gente provavelmente se solidariza e é contra o racismo, e é contra várias coisas, porque eu acho que isso é sobre ser antifascista. Mas é mais ou menos sobre isso. Eu acho que a gente avançou muito, porque hoje a gente tem leis, e as leis no Brasil são maravilhosas, mas a maioria não são cumpridas. A gente tem a LBI. Uma mãe hoje, vocês como mães atípicas, vão poder lutar na inclusão da escola, mas só vocês sabem o quanto vocês têm que brigar, o quanto vocês têm que passar pela burocracia, o quanto humilhação, né? Sofrer humilhação nessa vivência é quase um sinônimo. Mas eu acho que a gente tem uma garra para viver que é muito maior que isso. E eu gosto muito de falar assim, que quando pessoas sem deficiência se unem à causa, que como a Ju, a gente precisa de aliados. Eu brinco muitas vezes que não adianta eu ter esse currículo se pessoas sem deficiência não me abraçarem. Exatamente. Uhum. Porque a minha deficiência vai na frente. Eu posso ter o currículo que for, meninas. O capacitismo, ele vai na frente. Ele chega antes, né? Ele chega antes de quem eu sou e do meu currículo. Assim como muitas pessoas pretas. Né? Isso não é uma coisa exclusiva da pessoa com deficiência da raro. Então... É da dificuldade de aceitação da diversidade humana, né? Isso, porque todo mundo tem que ser igualzinho, né? Tem que seguir um padrão. E esse padrão, ele é inatingível para todos nós. Sim. É uma idealização no qual a gente não vai, assim como padrão de beleza e tudo mais. Sim. Exatamente. Não sei se eu respondi sua pergunta, Respondeu mas... muito bem. Eu acho que são reflexões que a gente vai fazendo aqui. A gente está até com o tempo apertado, mas eu quero fazer essa pergunta, que é um pouco desse acesso ao ensino superior. Né? Você está me trazendo, né, a educação. A educação é a base. Você trouxe a importância de solidificar a casa de baixo para cima. O ensino superior é o telhado, é a última ponta
para a casa tá estruturada, mas ainda tem a sustentabilidade da casa, a manutenção da casa, né? Como é que é chegar nesse topo? Como é esse processo? E o que falta para a gente dar a oportunidade de que... Porque a gente sabe que muitas pessoas com deficiência são acolhidas na infância por um período, mas vão abandonar esse ensino em algum momento pela dificuldade de barreiras atitudinais, de barreiras físicas, financeiras e todo o contexto que você está trazendo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse acesso ao ensino superior. Antes eu queria comentar sobre dados do PNAD, que Sim. o IBGE trouxe, né? Então, 20% da população com deficiência no Brasil é analfabeta. 80% das pessoas com deficiência não concluíram o ensino médio. Acho que já fala tudo. Uhum. Então, a minoria está no ensino superior, na pós-graduação, então. Então, não adianta garantir acesso se não garantir permanência, se não tiver continuidade, bolsa. né? Isso. Da acessibilidade, não é só a entrada, né? Não, porque hoje tem cota, mas antes nem tinha. Mas entrar e esse vestibular tem que ser adaptado, né? Tem que ter equidade, acessibilidade, tem que ter recursos de fomento dessa questão, dessa manutenção. Então, fazer equidade no ensino, a flexibilidade curricular. É uma questão de um currículo adaptável, porque todo mundo, se é uma pessoa diversa, por que tem que seguir toda aquela receita de bolo? É toda uma questão da docência, bolsas de estudo para incentivar essa pessoa a permanecer ali e acompanhar para que ela realmente consiga concluir, porque a maioria entra, mas não conclui. Uhum. Porque os desafios são tão grandes, tanta humilhação, Exatamente. né? Tantos nãos, não se enquadrou, não, que a pessoa não aguenta. Uhum. E ela tem várias questões de saúde, que se a gente for colocar da pirâmide, né? Pirâmide de Maslow, de necessidades humanas, a saúde vai vir antes. Sim. Que ela não dá conta, né? Se não tiver tudo isso, o ritmo, a produção. A questão do ensino superior no mercado de trabalho, as coisas são muito similares, né? Porque ali é a profissão que a pessoa vai exercer. Então, é sobre tudo isso, assim. Eu não sei se dá tempo, mas eu queria falar do XLHD, dá? Sim. Fala pra gente, por favor. O XLHD e o XLH Kids, né? São 2 projetos diferentes, não é isso? Sim. XLHD foi algo que eu idealizei na pandemia, quando eu tava aquele caos. E aí nem tinha começado tantos eventos online como a gente tem hoje. E aí eu falei, nossa, agora é a hora, tá faltando informação. Eu idealizei o projeto. E aí, durante 3 anos, a gente está na 5ª edição esse ano, e aí, durante 3 anos, a gente trouxe muitos profissionais de saúde, também a voz da pessoa, 10 horas nos primeiros 3 anos de conteúdo. Está na rede, disponível no YouTube. Fala o canal pra gente aqui. Canal do XLHD, antes era meu nome, mas eu mudei, XLHD. Tem o Instagram XLHD também. Então, procurem lá. E aí, quando chegou... Como eu sou também muito ligada a artes, e nós temos uma cantora que é a Sol, que tem XLH, professora de canto e tal, e faz faculdade de música. Linda, magnífica. E trabalho junto com ela, tem um grupo de apoio. E aí a gente idealizou isso também junto com a Ladora, que é uma Liga Acadêmica de Doenças Raras, e a gente estuda Vidas Raras. E aí, quando chegou no 4º ano, a gente sempre quis se reinventar. E a gente falou assim, agora é a hora. Aí tinha um poema que eu tinha criado sobre cicatrizes, a gente tem muitas cicatrizes. E aí, junto com a ajuda da Roseli, a gente escreveu uma música chamada Cicatrizes Raras. E aí a gente fez um videoclipe com uma coreografia com as crianças, fizemos um projeto, a gente veio se conhecer pessoalmente, porque, querendo ou não, tem os pimpolhos, o Samuel e a Lê, conheço eles desde os 7, assim, acompanhando, sabe? Hoje eles têm 11, então foi a coisa mais emocionante do mundo. E esse ano, porque tudo é fruto, né? As pessoas, elas acham que as coisas vêm prontas, que não é uma construção. E esse ano, a Lê, né, quando a gente se encontrou ano passado, ela ficou encantada. E ela falou, tia, eu também quero escrever um livro. E aí ela tá emocionada. E aí surgiu, né, As Aventuras do Bill, o Pinguim com XLH.
e sua turma, eu tô arrepiada. Que a gente, né, ela escreveu, ela é a autora principal, porque eu acho que representatividade sobre isso, eu não tive uma pessoa para ver e falar, olha, é isso. Mas eu quero que as crianças tenham, e eu quero formar novos líderes. Eu sou uma líder, eu tenho que formar novos líderes para as novas gerações. A gente tem o Pietro, que também é cantor. Então, a música é toda autoral, a Sol que canta, é gente que dança, é protagonismo total. E esse ano a gente fez isso. Então, é o primeiro videoclipe do mundo para XLH. Então, e tem o Samuel, que é o nosso poeta, uma criança de 7 anos, escreve poemas desde os 7 anos e hoje ele tem 11. E se você vê os poemas da criança, sabe? Alegria todo dia. Alegria é a capacidade de sonhar, sabe? E é uma criança rara. E muitas vezes querem mostrar muito só, coitado, como a gente pena. Mas a gente tem a arte. A arte, junto com a educação, é o principal movimento para a gente transformar, porque através da arte a gente mostra o talento. E a gente alcança muito mais pessoas, porque a gente não está mostrando a nossa doença. A gente está mostrando nossas potências. E é isso. Muito obrigada. A Maia também deu sua voz agora, né? Que ela só agora tá chorando um pouquinho. A gente queria ficar aqui muito mais tempo, Vanessa. Tem muito assunto de verdade. A gente vai precisar encerrar, mas sempre para concluir, a gente pede para o convidado deixar uma reflexão, uma mensagem para o público, pensando exatamente em como a gente pode melhorar como sociedade, como seres humanos. Então, você está com a palavra e pode deixar a sua reflexão. O convite para a inclusão, e principalmente na educação e saúde, que é o que a gente fala de alfabetização e saúde hoje, é voltarmos a sermos humanos. Pensar que um dia eu vi um médico falando, também já fui paciente. Todos nós, um dia, poderemos ser pacientes, ou seja, não somos. Então, se colocar no lugar do outro, assim, e um cuidado em saúde interdisciplinar, centrado na pessoa, nas necessidades da pessoa, no que ela deseja para ela, e convidar a pessoa sempre estar junto para fazer isso, assim. Porque eu acho que é só assim que a gente vai evoluir, né, como sociedade. E compreender a teoria CRIP, compreender os estudos da deficiência no modelo social. E eu queria encerrar com isso. Senta aí, Maia. No modelo social, a deficiência é encarada como impedimento da pessoa com o meio ambiente e do impedimento e das barreiras da pessoa com a sociedade. Tira a carga biologicista e do fardo que é a pessoa que é o problema. Isso muda tudo. É sobre isso. Muito obrigada. A gente que agradece demais a sua participação. Quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, mandarem para um monte de gente, seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Deixa as suas redes para a gente, por favor, onde é que a gente encontra? XLHD, borboleta.xlh. Sigam a gente, eu tenho o XLH Inspiration também, que é o grupo. XLH Aliança, Vidas Raras, são bastantes projetos e parceiros. Nada do que eu faço sozinha. Eu quero falar muito também o nome da Lívia, que é meu braço direito, assim. A Adria, que faz as artes maravilhosas. Nada do que a gente faz é sozinho, sabe? São pessoas que se unem. Tem o Santana, que é o tutor da Ladora, ele fala assim, ele brinca que eu sou daquele filme A Corrente do Bem, sabe? Que é a ponte para a corrente do bem, para unir pessoas. Então, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa fazer parceria para conseguir levar isso mais adiante. Eu acho que eu vou morrer e eu não vou ver a inclusão que eu gostaria. Mas eu sei que eu deixei sementes para um dia, e vocês também, o mundo ser um pouco mais equitativo, sabe? Para pessoas como nós.
não tinha como fechar melhor esse podcast. Perfeito. Gente, a gente se vê no próximo episódio. Vocês já têm todos os nossos contatos e esperamos que vocês curtam muito. Tchau, pessoal! Até a próxima! Bem...